águas bebi. O Espírito Santo é uma das bênçãos de Deus para a nossa vida. Ele é a terceira pessoa da Trindade e, ao mesmo tempo, um presente de Deus para nós. Agora, o que é necessário para que recebamos este presente? Recebamos a presença do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, é uma das bênçãos que acompanham a justificação pela fé. No momento em que a pessoa é justificada pela fé em Cristo, no momento que ela reconhece o seu pecado, o seu estado de condenação, e também reconhece que o sacrifício de Cristo na cruz, a morte do Senhor Jesus Cristo, é suficiente para acertar sua vida com Deus, é suficiente para receber o perdão dos seus pecados da parte de Deus. E pela fé, a pessoa recebe este sacrifício de Cristo, ela também recebe o Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é uma das bênçãos de Deus para a vida do cristão. Isso vai ser mostrado nas Escrituras, no livro de Gálatas, no capítulo 3, versos 1 a 5. Nesta carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia, ele está combatendo uma heresia, um ensino errado, que pregava que a pessoa não era salva pela graça somente, mas que ela era salva por obedecer, por sua obediência, por causa de sua obediência a certas regras da lei de Deus. Combatendo este ensino, Paulo vai demonstrar na carta que a justificação, que a salvação é pela fé em Cristo. Esta fé gera obras, mas as obras não são a causa da salvação. E no capítulo 3, versos 1 a 5 e verso 14, ele vai mostrar que como parte desta salvação está o recebimento do Espírito Santo. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De forma retórica, o apóstolo Paulo argumenta que o Espírito Santo é dado pela fé, é recebido pela fé. Ele chama os Gálatas de insensatos. Olha, vocês perderam o senso. Vocês não estão raciocinando direito. E eu queria saber, ele diz, quem fascinou vocês? Ou quem foi que enfeitiçou vocês a ponto de vocês mudarem de crença, a ponto de vocês que receberam a pregação de Jesus Cristo crucificado. Jesus foi proclamado a vocês, a obra dele na cruz foi proclamada a vocês, e de repente vocês deixaram de crer nessa obra de Jesus Cristo como suficiente para confiar nas obras de vocês e assim acreditar que foi por isso que receberam o Espírito Santo. Então ele argumenta: eu quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Evidentemente que, à luz do argumento do apóstolo Paulo, nós temos aqui uma pergunta retórica. Porque todas as bênçãos que recebemos de Deus
não são devidas às nossas obras de lei, mas a fé em Cristo Jesus. E isso fica comprovado no versículo 3, quando ele diz: será que vocês são tão insensatos assim, que tendo começado no Espírito, quereis agora ser aperfeiçoado pelas obras? Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, ele o faz pela pregação da fé. Isso é, pela pregação que apresenta Jesus Cristo e sua obra na cruz como suficiente para o perdão dos nossos pecados, e não pelas obras da lei. E no verso 14, o apóstolo Paulo, depois de argumentar que Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé, que ele recebeu a promessa de Deus e acreditou nesta promessa, e por isso ele foi justificado, aí ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, isto é, aqueles que não são judeus, aqueles que não são descendentes físicos de Abraão. E esta bênção, ele diz, vem em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo, então, é recebido pela fé em Jesus Cristo. Quando a pessoa confia em Cristo, quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ela então recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é mérito de quem recebe. Ninguém que recebe o Espírito Santo recebe porque mereceu, recebe porque buscou, recebe porque foi atrás. Não, ele é um dom, um presente gratuito que Deus concede àqueles que buscam Jesus Cristo. A busca é por Jesus Cristo. A crença é em Jesus Cristo. A confiança é no sacrifício que Jesus realizou na cruz. E quando nós confiamos neste sacrifício, então nós recebemos o Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo novamente trata desse assunto e ele diz assim, falando de Jesus Cristo, em quem vocês, ele diz, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Note a ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele diz, olha, vocês ouviram o evangelho, ouviram a palavra da verdade, ouviram o evangelho que salva, as boas notícias que fala de Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para realizar uma obra na cruz, morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus. Então vocês ouviram este evangelho, estas boas notícias que salvam. Vocês ouviram esta palavra da verdade. E depois que ouviram, vocês creram. Então, para crer é necessário ouvir esta verdade, ouvir este evangelho. Então, depois que ouviram, vocês creram. E depois que creram, o que aconteceu? Vocês foram selados, vocês foram marcados por Deus. Marcados como ou com o quê? Marcados com o Espírito Santo da promessa. Deus, então, coloca na vida daqueles que confiam no seu Filho Jesus, daqueles que acreditam na obra de Jesus, o Espírito Santo, que é a marca dele em nossa vida. A marca do cristão, o que marca o cristão e diz que ele pertence a Deus, é o Espírito Santo, dado por Deus. E o apóstolo confirma isso quando ele diz, o qual, falando do Espírito Santo, é o penhor. Isto é, aquele sinal que garante que nós somos herança de Deus, que garante que Deus vai nos resgatar. Essa ideia de penhor pode ser comparada a um costume que nós temos na compra de um imóvel. Suponha que tem um terreno para vender. Esse terreno custa aí 100 mil reais.
Você quer comprar o terreno, mas você não tem os 100 mil reais, mas você quer comprar o terreno. Então você chega para o dono do terreno e dá um sinal, e dá, olha, eu tenho aqui 2 mil reais. Este é um sinal que eu dou, que daqui a um mês eu volto com o restante, os 98 mil, e compro o terreno. Os 2 mil estão em sua mão como uma garantia, como um penhor, como um sinal. Se dentro de um mês você não voltar com os 98 mil reais, o que acontece? Você perde o terreno que você iria comprar e você perde os 2 mil reais que você deu. Essa é a ideia quando Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor. É a garantia que Deus deu de que um dia ele vai voltar e vai nos resgatar para ele. Ele deu a si mesmo na pessoa do Espírito Santo e deu a todos que têm fé nele, a todos os que confiam nele. Então o Espírito Santo é um presente de Deus, uma garantia, um penhor, uma marca de Deus, que Ele dá aos nossos corações, é um dom de Deus, que Ele dá em nossas vidas, quando nós cremos em Cristo. O que é preciso para ter o Espírito Santo? Confiar em Jesus Cristo. Acreditar que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa justificação e para o perdão dos nossos pecados.